E aí, galera, tudo bem? Vamos para mais outra aula agora de campo magnético criado por uma corrente elétrica em espira, bobina chata, solenoide, tá? Vamos aí para mais essas questõezinhas aí, tranquilas essas também. Questão 1, uma espira circular de raio. Galera, ele falou de raio, então a referência, o seu ponto que você vai ter que olhar, vai ser lá o centro, né? Então essa distância daí até aqui é 10 centímetros, conforme a figura. É percorrido por uma corrente de 6 amperes. Considere o coeficiente igual a 4π vezes 10 a menos 7. As características do vetor. Opa, se ele quer característica, nós vamos para definir primeiro o módulo. Quando se fala de características de uma grandeza vetorial, eu preciso definir o módulo, que nesse caso é quem? O campo magnético. É igual ao coeficiente vezes a corrente. É uma espira, hein, gente? Então é 2 vezes o raio, certo? É uma grandeza vetorial, então para definir o módulo é assim. Vamos definir esse módulo primeiro. Campo magnético é igual. O coeficiente é 4π vezes 10 a menos 7. A corrente é 6 amperes dividido por 2 vezes o raio, 10 centímetros. Está em metros, então vai ser 10 vezes 10 a menos 2, transformou em metros. Calculando isso, nós podemos fazer isso aqui, ó. 4 dividido por 2 são 2, então vai ficar 2 vezes 6, 12 π, né? Vezes 10 a menos 7 lá embaixo. Conserva a base, soma os expoentes, menos 1. Isso vai ficar quanto? 12 π, divisão de potência, conserva a base, subtrai os expoentes. Menos 7, menos com menos, mais, menos 7 com mais 1, menos 6 Tesla. Calma, notação científica, né? Então, campo magnético é igual... Ó, 12 eu vou fazer a notação científica. 1,2 π vezes 10 a menos 6. Notação científica. 10 a menos 1. Ó, andei uma casa. Menos 1. Mais 1, né? Andei uma casa. Isso vai ficar que o campo magnético é igual a 1,2 π vezes 10 a menos 5 Tesla. Agora toma cuidado que eu tenho tanto a resposta A quanto a B, que pode ser nossa alternativa. Só que ele quer a característica, ó. Ele deixou claro aí as características. Então, agora você vai aplicar a regra da mão direita. No caso, você aplica a regra da mão direita como se fosse condutor reto. Então, condutor reto, corrente para cima, né? Corrente para cima, lá no ponto, o campo magnético está o quê? Saindo. Então, ele é um campo magnético perpendicular ao plano e saindo. Só pode ser a nossa letra qual? Letra B. Gente, para vocês não confundirem, ó, isso aqui é a equação da espira, tá? É a nossa equação da espira para um condutor inspira. Não deixe de esquecer a regra da mão direita, que é a corrente. Você vai usar como referência os dedos, o ponto de observação. No caso ali é no centro, corrente subindo, campo saindo. Letra B. Vamos para a próxima. Agora, detalhe, gente. Nós temos duas espiras. Então,
Se eu tenho duas espiras, eu preciso achar um resultante. Vamos ver? Duas espiras circulares, concêntricas e coplanares. Concêntricas, mesmo centro, coplanares no mesmo plano. De raio, vou dar o nome aqui, ó. Vou chamar essa espira aqui 1, a interna 1 e a externa 2. Então, raio da espira 1, que é a interna, é 3 π metros. Raio da espira 2, que é a externa, é 5 π metros. São percorridos pelas correntes I1, que é 3 amperes, e I2, que é 4 amperes, respectivamente, como mostra a figura a seguir. O módulo vetor campo magnético no centro da espira ele quer saber no centro, então o ponto de referência é o centro. O módulo do vetor campo magnético, então ele quer o resultante, certo? E esse resultante nós vamos encontrar como? Então, eu vou fazer a regra da mão direita para o condutor 1 e condutor 2, tá? Presta atenção para vocês não esquecerem. Condutor 1, a corrente está passando e o ponto está acima. Corrente passando, o ponto acima. Então ele está saindo. Isso é o B1. Que o ponto está mais. Corrente passando e o ponto abaixo. Tá o quê? Entrando o B2. Então olhou isso. Corrente passando, ponto acima, saindo. Corrente passando, ponto abaixo, entrando. Certo? Então, B1 saindo, B2 entrando. Então, o resultante é a diferença, porque tem mesma direção e sentidos o quê? Opostos. Como eu não sei quem é o maior, vai ser o módulo de B1 em módulo menos o módulo de B2, porque eu não sei quem é o maior. Ao subtrair, no caso da subtração, eu vou subtrair o maior do menor, né? Então vamos lá fazer separadamente. Quem é o B1? É o coeficiente, a corrente 1, né? Dividido por 2 vezes o raio 1. tudo 1, né? Coeficiente 4π vezes 10 a menos 7. E 3 dividido por 2, raio 3π. Então, com calma, π com π corta, 3 com 3 corta, 4 dividido por 2 são 2. Então, meu resultante meu B1 é igual a quanto? 2 vezes 10 a menos 7 Tesla. Esse é o B1. Vou fazer a mesma coisa para o B2. B2 é o coeficiente, é I2 dividido por 2, raio 2. Coeficiente 4π vezes 10 a menos 7, eu pus menos 3, 4π, né? Vezes 10 a menos 7. A corrente agora é 4, dividido por 2π, de 2π não, doido, dividido por 2, que é o nosso raio 2 vezes 5π metros, né? Simplificando, π com π eu posso cortar, 4 com 2 eu posso cortar, não é isso? Vai ficar quanto isso? Rapidão, rapidão. Vai ficar 2 vezes 4, 8, dividido por 5, vezes 10 a menos 7. Que 8 dividido por 5, né? No caso aí, ele quer o resultante, campo. O resultante é o maior menos o menor. Então vai ser
2 vezes 10 a menos 7, menos 8 dividido por 5 dá 1, como é? 8 dividido por 5 dá 1, sobra 3, 0,6, né? Não é isso? Isto, 1,6 vezes 10 a menos 7. Resultante, então, é igual a 0,4 vezes 10 a menos 7 Tesla. Não tem segredo. Letra qual, gente? Letra D, né? Nossa, letra D. Simples assim. Calcule separado. Tome cuidado na subtração aqui. Ter mesma base e mesmo expoente. Fique atento a isso, tá? Vamos para a próxima. Questão 3, né? Solenoide, quer ver? Um campo no interior de um solenoide. Opa, o campo já tem qual valor dado? Nosso campo no solenoide é 8 vezes 10 a menos 2 Tesla. De comprimento L é igual a 0,5 pi metros. E a corrente que atravessa é quanto? Nosso I é igual a quanto? Opa! Nosso I é igual a 4 amperes. Sabendo que o coeficiente é igual a 4π vezes 10 a menos 7 Tesla por metro de ampere, qual o número de espiras? Número de espiras. Galerinha, para não esquecer, o solenoide ele é simplesão para a gente calcular. No solenoide ele vai ser simples. Para a gente calcular no solenoide o campo magnético é igual o coeficiente. Na verdade, o solenoide vai ser o quê? O número de espiras vezes o coeficiente vezes a corrente dividido pelo comprimento. Simples assim. Então vamos lá, vamos ver. Quanto é o campo magnético? 8 vezes 10 a menos 2. O número é o que eu estou procurando. O coeficiente é 4π vezes 10 a menos 7. A corrente que está passando é 4. O comprimento é quanto? 0,5 é 5 vezes 10. A quanto aqui? A menos 1 metros, né? Ou metros não. Desculpe. Pi. Espera lá. Pi com pi posso cortar. Agora eu vou fazer aqui uma simplificação aqui, rapidão. 4 aqui com 8 aqui. 4 com 4 é 1. Com 8 são 2. Certo? Então, tá dividindo, passo para lá o quê? Multiplicando. Rapidão isso, ó. 2 vezes 5 é 10. Vezes 10 a menos 1, vezes 10 a menos 2, que é igual, aqui em cima ficou 4 vezes 10 a menos 7, um número, certo? Esse número é igual, conserva a base, somos expoentes, vai dar 10 menos 1, vai dar menos 2, dividido por 4, vezes 10 a menos 7. O número, então, vai ser 10 à quinta, né? Divisão de potência, conserva a base, subtrai expoentes. Menos 2, menos com menos mais, menos 2 com mais 7 é 5, dividido por 4.
que isso nada mais é o quê? 1, 2, 3, 4, 5 dividido por 4. Certo? Estou na frente, né? Estou na frente. Deixa eu puxar isso aqui para ali, para vocês entenderem. Tá aqui, ó. Não é isso? Então isso nada mais, nada menos, se eu pegar aqui, ó. Pegar aqui 100 dividido por 4, um número é igual a quanto? 100 dividido por 4 é 25. Me sobrou 3 zeros. 1, 2, 3. Então, só pode ser a letra E. Nossa, letrinha E aí, ó. Esse é o número de espiras. Vamos para a próxima. As próximas são teóricas, né? A figura a seguir mostra um prego de ferro envolvido por um fio fino de cobre esmaltado, enrolado muitas vezes ao seu redor. O conjunto pode ser considerado um eletroímã, quanto as extremidades do fio estão conectadas aos polos de um gerador, que, no caso, são duas pilhas idênticas associadas em paralelo. A respeito do descrito, leia as seguintes afirmações. Ao ser percorrido por uma corrente, o eletroímã apresenta polaridade magnética. Na representação da figura, a extremidade A da cabeça do prego será o polo norte. E a extremidade B será o polo sul. Galera, quando eu tenho um solenoide, né? Eu vou ter a corrente aqui no sentido... Eu vou fazer o sentido real, né? A corrente vai vir no sentido real. E do negativo positivo. Ela sobe e ir aqui. Na hora que ela subir e ir aqui, ó. E subindo e ir aqui, as linhas de campo no polo aqui estão o quê? Entrando. Estão entrando. Como é que eu sei isso, Velasco? Aplica a regra na mão direita, ó. Corrente subindo, campo entrando. Então isso é o polo sul. Por consequência, lá as linhas vão estar saindo. Vai ser quem? O polo qual? Norte. Então, a ser percorrido por uma corrente elétrica, o eletroímã apresenta polaridade. Na representação da figura da extremidade da A, cabeça do prego, será o polo norte, verdadeiro, e B será o polo sul. Item 1 é verdadeiro. Tudo bem? Vamos lá. Item 2. Ao aproximar-se um prego de um ferro de extremidade A do eletroímã e outro na extremidade B deles, será atraído e o outro será repelido? Opa! Se eu aproximo um prego de ferro, ele será só atraído, não repelido, né? Item falso. Item 3. Ao substituir o conjunto de duas pilhas por outras duas pilhas idênticas às primeiras, também associadas em série, a intensidade do vetor de indução magnética no interior e nas extremidades do eletroímã não sofrerá alteração, uma vez que esse valor independe da intensidade. Independe ou depende? Depende da intensidade da corrente elétrica. Item falso também, né? Então o item correto é só o item 1. Letra D. Ó, eletroímã, legal, né? É legal. Eu posso perguntar, descreva um eletroímã. Aí você vai ter que explicar isso aí. Polo norte, polo sul, devido às linhas de campo magnético. É um solenoide e tal. Não esqueça disso. Próximo, outro, né? Outra ideia aí, né? Um fio de cobre coberto de um material isolante, esmaltado, enrolado a um prego de ferro, sempre em um sentido de rotação, como mostra a figura a seguir. Fazendo-se passar pelo fio uma corrente contínua e constante I, o prego
se comporta como um ímã. Os pontos X e Z indicam a extremidade do prego e o ponto Y indica a sua parte central. Como se configura a polaridade magnética do prego nessa situação? Ah, então vamos com calma. Olha, gente, está entrando a corrente aqui. Se a corrente está entrando, nesse caso ela está entrando aqui, as linhas aqui, ó, elas estão fazendo isso aqui, ó. Elas estão entrando no campo magnético. Elas estão entrando no campo magnético. Como ali elas estão o quê? Elas vão estar o quê? Saindo do campo magnético aqui. E no interior elas estão indo nesse sentido, né? Como é que eu sei isso? Regra da mão. Opa, regra, Ctrl Z. Regra da mão direita. Não esqueça, regra da mão direita. Então, nossa regra da mão direita. Então, vamos lá. Conforme se configura as polaridades magnéticas do prego nessa situação? Somente com pontos no norte em X e Z. Norte, gente, em X e Z. X é sul, Z é norte e Y é uniforme. Somente os polos sul em X e Z, não. Com o polo norte em X e Z e X e Y errado. Então vamos lá. D, com polo sul em X e Z e polo norte em Y está errado. Letra E, somente com polos norte em uma extremidade e polo sul em outra. Opa, polo norte em uma extremidade, sul na outra. Letra E. Sem segredo. Beleza, né, galera? Mais uma lista resolvida aí. Valeu a todos. Até.